programa Gente em Destaque vai conversar hoje com um homem que ajudou a mudar o curso da ditadura militar no Brasil nos anos 70. É o juiz Márcio Moraes, que julgou o caso do jornalista Vladimir Herzog, que foi torturado e morto nos regimes da ditadura no DOI-CODE em 1975. Ele trabalhava na TV Cultura, vocês conhecem o caso, ele se apresentou voluntariamente ao DOI-CODE e foi morto no mesmo dia, na mesma madrugada. Bom, muito obrigado pela sua participação, prazer receber o senhor aqui na TV Câmara Jacareí. Eu que agradeço, a honra de estar sendo entrevistado aqui na minha cidade natal. Vamos começar exatamente então falando sobre Jacareí, né? O senhor é daqui. Na sua infância na cidade, o que o senhor lembra de Jacareí dos anos 50, da sua infância? O que o senhor se recorda da cidade? Eu vivi aqui na cidade muito intensamente, porque meus pais tinham uma loja de ferragens ali ao lado do Trianon Clube, não é? Uma loja grande, e enfim, toda a minha infância eu passei ali, ao lado da casa do meu tio e dos meus avós. Então eu passei minha infância ali, estudei aqui em Jacareí, no grupão, chamava-se grupão, naquela época era o grupo Coronel Carlos Porto. Depois eu passei a estudar no ginásio, é o mesmo ginásio de hoje, e, enfim, me lembro muito bem dos bailes do Trianon Clube. Eram muito interessantes, muito gostosos, muito festivos, etc. E com 17 anos aí eu fui para São Paulo para estudar e voltava quase todo dia. Mas a minha infância em Jacareí foi muito boa, muito alegre, muito gostosa mesmo, porque era uma cidade evidentemente muito menor, conhecíamos todo mundo e tínhamos muitos amigos. Jogamos futebol pelo Trianon Clube, futebol de salão pelo Trianon Clube. E treinava na várzea também, aqui em Jacareí, nos bons tempos que eu conseguia me mover para jogar futebol. O senhor tem um tio muito famoso aqui na cidade, que é o professor Mário Moraes, né? O professor Mário Moraes, meu tio, foi uma pessoa que foi importantíssima na minha vida. E não só na minha, do Mário Sérgio também, do meu irmão, como do meu outro irmão que aqui está em Jacareí, o Luiz Eduardo. E foi um homem sensacional, eu tenho as melhores lembranças dele. E grande inspiração também que ele me deu. E é com ele que eu estudava, ele era encarregado dos meus estudos, de modo que eu pulava miudinho para poder acompanhar o tio Mário nas investidas aí no ensinamento que ele dava. E os seus pais, o seu pai e a sua mãe, que tipo de personalidade que eles tinham? O que o senhor pode dizer sobre eles? Meus pais eram, principalmente meu pai era comerciante, né? Ele era dono da loja e minha mãe ajudava meu pai na loja. Eram dois trabalhadores que fizeram um grande esforço para os filhos poderem estudar, tanto eu quanto o Mário Sérgio quanto o Luiz Eduardo, e que se dedicavam a isso. E tínhamos uma casa muito alegre, muito receptiva. Meu pai era muito alegre, muito bem-humorado, minha mãe também. Então a nossa casa nos acompanha sempre nas nossas lembranças, porque era sempre uma festividade quando alguém chegava lá. Então dessa vizinhança, desse aconchego da cidade de Jacareí naquela época, eu tenho grandes lembranças. E posso dizer que fui para São Paulo até que meio contrariado. É mesmo? Porque eu não queria sair daqui, era tão bom. Até meus pais me ofereceram, quer estudar em São José dos Campos? E eu não sei o que me inspirou para dizer, não, eu quero estudar em São Paulo, se puder. Aí fui assim meio a contragosto, porque era uma espécie de separação de um turno na vida. Mas fiz a minha vida lá, vinha sempre para cá, né? Passava todos os carnavais, invariavelmente aqui. E me lembro que, antes de ser juiz federal, eu tomei posse em 1976, meu último carnaval eu passei no Trianon Clube. Que era tradicional, né? O Trianon Clube E o senhor vai para São Paulo fazer Direito, aí a gente fala comecinho dos anos 70, que começa a faculdade ou não? Ou é em anos 60 ainda? Anos 60. Eu comecei minha faculdade em 64. 64. Exatamente. Justo no ano de 64. Justo no ano de 64, quando aconteceu a tal
A tal revolução do dia 31 de março para o dia 1º de abril. Né? Que antes era golpe, agora já estão chamando de revolução. Eu não sei qual é a evolução desse entendimento, sabe? Vamos ver o que acontece. Tem muita gente que chama de gloriosa revolução. Gloriosa revolução, é verdade. E o senhor, em 64, quando entra para a faculdade, aí já acontece o golpe militar. E eu li uma entrevista que o senhor deu na Folha, faz mais de 10 anos, que o senhor dizia que confessava na entrevista que era um alienado politicamente, que não sabia o que estava acontecendo, e era isso mesmo. Era isso mesmo. Porque eu fui para São Paulo imbuído que eu fui lá para estudar. Eu tinha que honrar aí, pelas tradições da família, os esforços dos meus pais aqui. Então eu entrei na faculdade, pouco conhecia de São Paulo, mas entrei imbuído desse espírito. E como aquela época era uma época de muita ebulição, tanto que arrebentou a Revolução, eu eu acompanhei mais os estudos, mas não propriamente a vida acadêmica. Coisa que me arrependo, na verdade, mas era a maturidade que eu tinha na época. E no final da faculdade, me formei em 1968, é que eu pude participar um pouco mais das atividades acadêmicas, porque era uma época, como eu disse, de muita agitação, de muitos movimentos, de muita luta estudantil, luta física mesmo. Eu me lembro da célebre disputa que nós tivemos, fisicamente, inclusive, com o Mackenzie. Em frente ali na rua Maria Antônia. O Mackenzie, que era de estudantes mais ligados à direita, né? E os estudantes da USP e da PUC, de certa forma, mais ligados à esquerda, propriamente. Então, naquele embate que houve lá, e foi uma coisa assim bem forte e feia, eu estava também, não estava no embate, mas estava lá no meio, vendo os acontecimentos. Isso já no final da minha época da faculdade. Aí o senhor se forma em 68, né? Outro ano também... bem marcante para o Brasil, que agora a gente relembra os 50 anos do AI-5, dia 13 de dezembro. E o senhor já começa então a advogar, a fazer trabalho de advocacia, o senhor estava até me contando antes da gravação. Queria que o senhor falasse um pouquinho antes da gente chegar ao senhor como auxiliar do juiz João Gomes Martins. Que tipo de trabalho de advocacia o senhor fez até chegar nesse posto? Olha, eu comecei a minha advocacia no escritório do professor Miguel Reale, que era sócio... O pai, né? O pai, Miguel Reale, que foi meu professor na faculdade, e que era sócio do professor... ele é irmão, inclusive, de um grande amigo aqui de Jacareí, do Ademar Mesquita. Cláudio Mesquita, que também foi uma pessoa muito importante no meu desenvolvimento na carreira. Ele foi presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, inclusive. Então eu comecei a trabalhar lá. Depois eu montei, com um amigo meu, um escritório de advocacia na rua Riachuelo. Ou melhor, na rua José Bonifácio. E lá nós começamos a advocacia de escritório mesmo. Tanto que o escritório tinha um apelido muito interessante, chamava-se Sarcófago. Porque não entrava cliente, só tinha dois. Eram as duas múmias que estavam lá. E a gente se divertia muito com isso. Até que o escritório começou a progredir, começou a ter alguma clientela e tal, mas daí eu fui ser advogado de banco, eu fui advogado do Banco Real durante uns bons anos. Primeiro do Banco de Minas Gerais, depois do Banco Real. E nessa época eu também fui aprovado no concurso da prefeitura, fui advogado da prefeitura, procurador do município. E aí eu fazia a advocacia do escritório e a advocacia da Procuradoria Municipal naquela época, isso era permitido. E daí o senhor então foi, no comecinho dos anos 70, foi ser auxiliar do juiz João Gomes Martins, né? Antes disso, eu acho que tem um episódio que merecia ser citado. É o seguinte, enquanto eu estava, como era advogado lá no Sarcófago, eu tomei conhecimento naquela época que havia mesmo notícia de preso político, de assassinato, inclusive, de colegas da faculdade e de colegas de outras faculdades. E eu não acreditei muito naquilo. Eu achei que o Mário Sérgio, inclusive, que já estava estudando na USP, me trazia essas notícias. Mas eu no começo, aquilo não encaixava muito na minha concepção ideológica. Quando eu, um dia, indo para o escritório,
eu tomei conhecimento que o Vladimir Herzog, que era o chefe de jornalismo da TV Cultura, tinha sido convidado para depor no DOI-CODE. Isso os jornais noticiaram. Né? E eu logo pensei, tá aí, ó, agora nós vamos ver, isso vai ser desmentido. Né? Quando eu chego no meu escritório, no dia seguinte, está no jornal a notícia que ele morreu no DOI-CODE. E aí realmente ficou estampado. E aí tem um dado bastante interessante para a gente fechar esse bloco, que é o culto ecumênico que aconteceu na Praça da Sé, logo depois da morte do Herzog, e que o senhor tem uma participação ali, o senhor foi lá meio escondido, meio... Conta pra gente como é que foi esse episódio. Pois é. Aí, quando eu vi que aquilo realmente era verdade, que havia assassinato político no país, eu fiquei muito alarmado no sentido de que ficou meio uma certa consciência culpada pela minha inércia política, entendeu? E aí, para poder enfrentar e superar isso, eu resolvi ir no culto ecumênico, né? Eu fui no culto ecumênico, mas debaixo de uma grande pressão, porque se noticiava que a polícia militar ia dispersar aquilo pela cavalaria. E a Praça da Sé estava toda cercada. E realmente estava um aparato militar ali, muito ostensivo. De modo que eu confesso que eu entrei ali meio que um receio do que podia acontecer. E meio que inconscientemente, meio que conscientemente, não sei. Eu fiquei lá na Praça da Sé, não dava para entrar na igreja. Então eu fiquei ali na Praça da Sé, no meio da multidão, mas meio que encostado numa pastelaria que tinha do lado. O senhor estava pensando que se a polícia invadisse lá, fosse bater, o senhor ia dar desculpa que estava comendo um pastel ali. Ingenuamente, na verdade, pensando, puxa, dá tempo de correr ali e dizer, eu estou comendo pastel, entendeu? De modo que isso ficou gravado em mim, né, no momento em que eu me descobri como um sujeito também atemorizado. Atemorizado pelo clima daquela época. Mas todo mundo estava, né? Todo mundo estava, é verdade, todo mundo estava. Mas mal podia eu supor que 2 anos depois eu seria juiz federal e cairia na minha mão para julgar o caso Herzog. Aquele caso que eu estava, na verdade, cultuando e presenciando, não é? De modo que isso para mim também foi muito marcante. Tá certo, então a gente vai fazer um rápido intervalo agora e no próximo bloco a gente continua conversando com o Márcio Moraes aqui na TV Câmara Jacareí. Até já.